Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. E hoje nós vamos falar sobre o centro de massa de um corpo. Nós vamos fazer um exemplo de uma chapa delgada de densidade constante, homogênea. Então, o centro de massa, nós já falamos em alguns vídeos anteriores, e ele representa um sistema de partículas. Neste caso, nós estamos interessados a representar um corpo massivo. Ou seja, eu vou pegar um corpo e transformar ele em um discreto, um corpo contínuo, e dividir ele em pedacinhos bem pequenininhos, de tal modo que eu possa trabalhar com ele de forma discreta. Para exemplificar, então eu tenho um corpo em forma de uma batata, deformada, de formato não conhecido, né? E eu tenho o meu sistema de coordenadas em algum lugar do espaço. Para que eu possa calcular o centro de massa deste corpo, eu vou dividi-lo em elementos de massa bem pequenininho. Então, eu peguei aqui e fiz um pedacinho do meu elemento e chamei ele de dm, que é um pedacinho infinitesimal da minha massa, do meu corpo. Ok? E a massa total, quando eu juntar todas essas massas, vai ter que estar a massa total mzão, que é a massa do corpo. Agora, para eu calcular o centro de massa deste corpo, eu preciso também saber da posição aonde estão todos os elementos de massa. Ok? Então, eu preciso saber do vetor posição e do elemento de massa deste corpo. Se eu souber essas duas informações, eu posso escrever o vetor centro de massa com relação ao meu sistema de coordenadas como sendo a somatória de dmi, ri, que seria a massa de cada um desses elementos, vezes a posição do elemento, dividido pela soma de todos os elementos de massa, que vai dar a massa total. Extrapolando agora o meu dm indo para zero, eu tenho aqui a definição de integral de Riemann, né? Então, é uma soma, estou somando sobre todos os elementos, esses elementos indo para zero, eu vou transformar a soma em uma integral, de modo que o vetor posição agora passa a ser uma integral de r vetor, dividido pela integral de dm. A integral de dm é justamente a massa total. Ok? De modo que eu posso escrever também o meu vetor posição como função das componentes x, y e z. Então, na primeira componente, eu vou ter a integral de x dm na direção y, mais a integral de y dm em j, mais a integral de z dm na direção k. Tudo isso dividido pela massa total do meu corpo. Aqui eu usei que o vetor posição tem componentes x na direção y, y na direção j e k na direção z. O exemplo que eu ponho agora a vocês é conhecido de todos vocês, essa é uma situação clássica, né? Então, eu tenho aqui um retângulo de 2 centímetros de altura e 5 centímetros de comprimento. E eu quero determinar qual é a posição do centro de massa deste corpo. Ok? Então, eu vou supor que este corpo é homogêneo, ou seja, a sua densidade é igual em todos os pontos do material, não tem nenhum tipo de deformidade dele, é um retângulo, e que ele não tem nenhuma espessura, ele não tem altura nenhuma, é uma chapa delgada. De modo que eu agora vou escolher a posição do meu sistema de coordenadas. E eu vou escolher aqui a posição que está no meio do meu retângulo delgado aqui. Ok? Isso vai facilitar os nossos cálculos. E agora, vou pegar um elemento de massa desse meu retângulo. Um elemento infinitesimal de massa que pode estar em qualquer lugar dentro do seu retângulo, do seu corpo. Então, eu estou colocando um elemento qualquer aqui e vou falar que
esse elemento tem uma posição R. Como ele poderia estar em qualquer ponto dentro da minha massa aqui, vou falar que essa posição é igual a x na direção y mais y na direção j, como sendo uma posição genérica. Tudo bem? Se você tivesse uma outra geometria, possivelmente os seus versores i e j seriam trocados por outros versores. Por exemplo, se estiver numa simetria cilíndrica, você vai ter o R chapéu e o θ chapéu e o Z chapéu. Ok? Então, dependendo da simetria onde você está, você vai ter o vetor R escrito de forma diferente. Agora, para eu conhecer o elemento de massa, eu preciso conhecer a densidade do meu material. Aqui eu estou falando que a densidade é dm sobre dA. Então, dm é igual a sigma dA. E o meu dA, como é uma simetria cartesiana, o dA é simplesmente dx dy, ou seja, a base vezes a altura. Eu estou pegando um quadradinho ali, então dm é sigma dx dy. Realizando aqui o cálculo do vetor posição do centro de massa, isso vai ser igual a 1 sobre m, que multiplica a integral em x e em y de sigma x dx dy na direção y, mais a integral de x e y de sigma y dx dy na direção j. Substituindo os valores aqui, já resolvendo a integral, essa integral ela é bem simples de ser resolvida. Então, na primeira integral eu vou ter x ao quadrado sobre 2, avaliado de menos 2,5 até 2,5, e o integral de y vai dar y de menos 1 até 1. A segunda integral em j, eu vou ter sigma, o x agora é só dx, então vai ser x avaliado de menos 2 até 2,5 até 2,5, e o y vai ser y ao quadrado sobre 2 de menos 1 até 1. Substituindo os valores, eu vou ter essa expressão, e eu já posso notar que no primeiro termo eu tenho 2,5 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado. Então, isso vai me dar 0. E da mesma forma, o segundo termo, que eu vou ter 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E isso também é 0. Então, eu concluo que o vetor posição do centro de massa é igual a 0 na direção y mais 0 na direção j, que é a origem do meu sistema de coordenadas. Então, a representação do centro de massa. E daqui nós tiramos uma conclusão geral para todas as geometrias que nós temos. Quando nós temos um sólido, um corpo homogêneo com densidade constante, em geral, o centro geométrico dele vai ser o centro de massa do sistema. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver um círculo, o centro do círculo vai ser o centro de massa do meu sistema. Se eu tiver um cubo, o centro do cubo vai ser o centro de massa do meu sistema. Mas isto só é válido se a densidade for constante, se o seu sólido for homogêneo. Ok? Se você assistiu até aqui e puder nos ajudar, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Qualquer dúvidas ou sugestões, ou se você quiser marcar uma aula particular, acesse o site centroeducacionalgrs.com.br. Valeu e até a próxima!